Estimados amigos, camaradas, uma forte saudação a todos os presentes e ao povo do Conselho da Marinha Grande, a todos que estão connosco neste projeto democrático e unitário da CDU. Permitam-me uma saudação especial nas pessoas dos candidatos da nossa coligação à presidência da Câmara da Marinha Grande e Assembleia Municipal, respectivamente Alexandra Dengucho e o Luís Marques Guerra, a todos os candidatos da CDU aos órgãos municipais e freguesias e ao conjunto dos nossos eleitos, que nos diversos órgãos autárquicos, em situação de maioria ou em minoria, se empenham com dedicação e competência na tarefa de dar resposta e voz aos problemas das populações. Uma saudação particular também aos muitos milhares de independentes que neste Conselho, neste distrito e no país, cerca de 15.000 candidatos abraçam este projeto da CDU ao serviço das populações. Mais de 40% do total de todas as listas e que traduzem bem a abertura da CDU para se constituir como espaço de ação convergente e de cooperação de numerosos cidadãos sem partido, determinados a agir lado a lado com os militantes do PCP, do PEV, dos ativistas da ID para a solução dos problemas das populações. Não erraremos se afirmarmos que na CDU, nas suas listas, há muito mais independentes do que nos falsamente designadas listas de independentes, que na sua generalidade são refúgio de projetos pouco transparentes de interesses económicos ou meras ambições pessoais. Permitam-me ainda que saúde e valorize a expressiva participação de mulheres e, em particular, o facto de, como é público, ser a CDU a força política com mais mulheres candidatas à presidência das câmaras municipais, como acontece em 5 dos concelhos deste distrito de Leiria, nomeadamente aqui na Marinha Grande. Uma presença que se alarga aqui com a candidatura à presidência da Assembleia de Freguesia da Marinha Grande, maioritariamente CDU em sucessivos mandatos. Também, e antes de mais, não é possível deixar de assinalar e salientar o êxito político que constitui a apresentação das candidaturas da CDU a todos os municípios do continente, da região autónoma da Madeira e 16 dos 19 municípios da região autónoma dos Açores, envolvendo cerca de 40.000 candidatos que confirmam a CDU como uma grande força política nacional, com incontestável presença na vida local e com uma importante intervenção nos problemas das populações. Aqui estamos, dando mais um passo na afirmação da candidatura da CDU e determinados a avançarem e alcançar a vitória no Conselho da Marinha Grande. Sabemos que é uma batalha muito exigente, porque exigentes são os nossos objetivos eleitorais, mas é uma batalha que queremos e podemos vencer, com o empenhamento, a determinação de cada um de nós, dos apoiantes, ativistas e eleitos da CDU, no esclarecimento e mobilização para o voto no dia 26 de setembro. Sim, temos razões para ter confiança e para partir com confiança para esta batalha eleitoral que agora vai entrar na sua derradeira fase. A confiança de quem provou ser capaz de se assumir como voz indispensável na defesa dos interesses das populações deste Conselho e desta região. A confiança de quem tem passado de realização nas autarquias e um projeto alternativo de esquerda no poder local que não deixam dúvidas quanto ao sentido e rumo da nossa intervenção na defesa do interesse público e das populações. E esta afirmação é tão mais evidente quando se olha em redor para o conjunto dos concelhos desta região e não se distinguem na sua gestão e nas suas políticas
os conselhos de maioria PS e dos conselhos de maioria PSD, pese o esforço do PS de se colocar à esquerda em palavras para iludir as suas verdadeiras opções e orientações. Ninguém se iluda. O voto num projeto alternativo e de esquerda é o voto na CDU. Mas a confiança... Mas a confiança também de quem tem candidatos com experiência, capacidade de realização e provas dadas na defesa dos interesses das populações, conhecedores da realidade, dos problemas, dos desafios que se colocam ao desenvolvimento deste Conselho e de cada uma das freguesias. Sim, temos candidatos, gente séria e dedicada, e temos um projeto distintivo, o reconhecido projeto da CDU, assente no trabalho, na honestidade e na competência, como solução e força alternativa, quer a PS, quer a PSD e CDS e seus sucedâneos, ou em relação ao BE. A única força que nesta terra está verdadeiramente preparada, com experiência e em condições de assumir todas as responsabilidades que a população lhes queira confiar. Sim, temos um projeto distintivo, um projeto alternativo que está para além da mera soma de propostas e ideias e que não deixa dúvidas quanto ao sentido e rumo da nossa intervenção na defesa do interesse público e das populações. Um projeto e uma força que assume e luta pela participação como um fator essencial de uma gestão democrática, assegurando o envolvimento efetivo das populações na definição das principais opções da política autárquica, nomeadamente no domínio do planeamento, que impulsiona e se bate pela concretização de uma gestão integrada que assegura a construção de espaços urbanos humanizados, ambientalmente equilibrados e dotados de equipamentos e de programas para a sua utilização e animação indispensáveis a uma vida social e coletiva. Um projeto que promove uma gestão do território que, garantindo um desenvolvimento equilibrado, salvaguarde a defesa do interesse público. Camaradas, tenho verificado nas últimas iniciativas, temos sempre o bom acompanhamento dos motares. Muito obrigado por essa saudação que nos fazem. Um projeto que salvaguarda a defesa do interesse público e coletivo da pressão especulativa e defenda o espaço público, que fomenta uma política local visando assegurar a valorização cultural e desportiva das populações. Um projeto que se distingue pela sua posição intransigente de defesa dos serviços públicos de todos no acesso à saúde, à proteção social e à mobilidade, ao transporte e em defesa da água enquanto bem público. Somos uma força com um projeto distintivo e alternativo pela clara recusa de opções de privatização que tem dominado na política prosseguida por PS, PSD e CDS no país nos mais diversos domínios. Um projeto que não negligencia, antes presta atenção aos trabalhadores das autarquias, defendendo os seus direitos, valorizando o seu trabalho e as condições de segurança em que exercem as suas funções. Uma força que se distingue pela defesa e salvaguarda do património histórico e natural. Uma força que defende um poder local verdadeiramente representativo das populações. Um poder local assente num verdadeiro projeto descentralizador, onde está presente também a regionalização e não um arremedo de descentralização como a que propõe o PS e quer impor às autarquias. Caros amigos e camaradas, as próximas eleições autárquicas constituem uma batalha política de grande importância pelo que representam no plano local, mas também pelo que podem contribuir no plano nacional para melhor defender os interesses dos trabalhadores e do povo. Hoje está cada vez mais claro que não são só as freguesias e os concelhos deste país que ficam a ganhar com a intervenção e reforço da CDU. É o país que precisa da intervenção e da ação reforçada do PCP e da CDU, como comprova a vida nacional
destes anos mais recentes, com a sua intervenção dirigida à recuperação de direitos e condições de vida usurpados por diversos governos do PS, PSD e CDS e pelo seu acordo com a troika estrangeira. Uma intervenção e ação decisiva que se tem mantido no tempo da epidemia para assegurar melhores condições de prestação de serviços de saúde e de vida aos que foram atingidos por medidas injustas e da gula exploradora do grande capital. É essa intervenção e a ação, juntamente com a luta dos trabalhadores e das populações, que tem permitido, nestes tempos difíceis para o nosso povo, conter e minimizar uma degradação maior das suas condições de vida. Sim, foi pela ação e intervenção do trabalho do PCP que no presente ano 1.900.000 pensionistas conseguiram ter aumento de pensões. Uma luta que não pode nem vamos deixar por aqui. O PCP vai continuar a lutar pela concretização, em 2022, de aumentos de todas as pensões e reformas, repito, para todos, bem como para outras importantes propostas que visam melhores pensões, condições de vida dignas, com mais saúde, mais e melhores equipamentos e serviços de apoio a idosos, centros de dia e convívio, apoio domiciliário e lares que respondam às suas necessidades. Recorda-se que o PS e o PSD inviabilizaram um aumento para as reformas acima dos 658 euros, como o PCP propunha, o que é inaceitável e uma injustiça para esses reformados e pensionistas que descontaram ao longo de anos para a Segurança Social e cujo montante de reforma se mantém inalterável desde a data em que se reformaram. Mas foi também pela ação e intervenção do PCP, de que foi possível assegurar o pagamento dos salários a 100% aos trabalhadores em layoff, desde o princípio do ano, garantir a 200.000 pessoas abrangidas pelos apoios dirigidos aos trabalhadores independentes e outras pessoas sem proteção social, mas também a mais de 50.000 trabalhadores desempregados que viram o seu subsídio de desemprego prolongado. Foi pela ação do PCP que cerca de 20.000 crianças ficaram abrangidas pela gratuidade das creches. Medidas que queremos ver efetivamente concretizadas e, sobretudo, ampliada por esse objetivo que o PCP defende de creches gratuitas para todas as crianças. Na verdade, quando outros faltaram, o PCP não faltou, com a sua intervenção, a sua persistência para garantir neste ano 2021 respostas que a gravidade da situação exigia. O que se alcançou com a nossa determinação contrasta com o atraso e limitações com que o Governo tem colocado para entravar a concretização de um conjunto significativo de outras medidas inscritas no Orçamento do Estado. Ou seja, o que era automático e o Governo não podia empatar, entrou em vigor. Em quase tudo o resto é o que se vê: atrasos, desculpas, fingir que faz, mas não faz. É importante sublinhar este facto. Muitas vezes a comunicação social pergunta-nos: então qual vai ser a vossa posição para o Orçamento de 2022? Pois a nossa resposta é esta: tratemos do Orçamento de 2021. Estão lá os compromissos, está lá o reforço do Serviço Nacional de Saúde, está lá as creches gratuitas para todas as crianças, está lá a reposição do subsídio de risco para as forças de segurança. Cumpram lá isto primeiro e depois logo se vê, mas não fujam à responsabilidade concreta daquilo que está no Orçamento em vigor. Mas aí os temos a agitar de novas promessas, o assonar de milhares de milhões, a tentativa do PS de condicionar e chantagear os eleitores com esses investimentos. Sim, é verdade, há muitos anúncios,
Mas a verdade é que os problemas se arrastam sem solução, não sendo uma situação exclusiva da região oeste, mas do país. São diversos os problemas sentidos pelas populações quando precisam de recorrer aos serviços do Serviço Nacional de Saúde. Dificuldades que são o resultado de anos e anos de desvalorização do serviço público e de uma estratégia que passa por favorecer o crescimento dos grupos económicos da saúde, transferindo para essa parte significativa da prestação de cuidados que são da responsabilidade do SNS. E diga-se, camaradas, continua a haver tanto surto epidémico. E hoje podemos dizer que se não tivesse sido a existência e o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, onde é que estaríamos? Na mão dos privados? Não, camaradas. Seria uma desgraça. É importante defender o nosso Serviço Nacional de Saúde. Estratégia que passa pela desvalorização profissional e salarial dos profissionais do SNS, criando as condições para que muitos destes optem pela imigração ou por se transferirem para grupos económicos de saúde cuja lógica de funcionamento é a doença. Desta forma, os arautos do privado na saúde vão garantindo a redução de algumas atividades no serviço público com o encerramento e transferência de valências e, por esta via, a transferência de uma parte significativa da prestação de cuidados para as unidades dos grupos privados. Ainda há pouco estivemos de visita ao Centro de Saúde de Peniche, onde faltam médicos, onde faltam enfermeiros e que deixa mais de 1.700 utentes sem médico de família. Mas este não é só um problema apenas da Marinha ou de Peniche, onde mais de 6.600 utentes não têm médicos de família. Se considerarmos apenas os concelhos do distrito integrados na ACES Oeste-Norte e a ACES de Pinhal Litoral, mais de 61.000 utentes não têm médico de família. São estes profissionais, médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, assistentes administrativos e outros técnicos superiores de saúde que garantiram o acompanhamento de mais de 1 milhão de pessoas afetados pela Covid-19, pondo em risco a sua própria saúde, que estão a fazer um esforço enorme de recuperação dos atrasos verificados. São estes mesmos profissionais que têm sido injustamente tratados pelo atual governo e os que o antecederam. Não bastam palavras de agradecimento e palmadinhas nas costas. O que é preciso é dar-lhes uma carreira valorizada, condições de trabalho e salários dignos. Mas o investimento necessário não se coloca só no plano dos profissionais. Também nos equipamentos subsistem os atrasos que urge ultrapassar. Por exemplo, há muito que se fala na necessidade do novo Hospital do Oeste. Depois de todos estes anos, de muitas declarações oficiais sobre a sua importância, ainda nem sequer o seu perfil foi estudado e, por isso, nem a execução do projeto foi lançado. Uma situação que leva a que apenas 35% dos doentes desta região sejam atraídos para hospitais existentes devido à falta de valências, pelo que a maioria são atendidos sobretudo em Lisboa, no Hospital de Santa Maria, com todos os custos que têm para os utentes da região. Mais do que fazer de conta que anda, mas que fica tudo na mesma, ao governo do PS exigem-se medidas concretas e menos propaganda e demagogia. Contratar os profissionais em falta, avançar com o perfil do hospital e lançar o projeto é um imperativo para garantir que rapidamente a população tenha acesso garantido aos cuidados de saúde. Agora que se anunciam bazucas de milhões e milhões, então que se avance decididamente
e que não se arraste mais a solução para a caótica situação que se vive na segurança social, onde continuam a faltar centenas de trabalhadores. Um problema que o PCP quis resolver, mas que o PS votou contra. Em alternativa, criaram-se procedimentos tecnologicamente inacessíveis para a esmagadora maioria da população. Pensem lá, camaradas, quantos idosos, quantos reformados e pensionistas, isolados, alguma vez eles vão recorrer à net, vão recorrer, portanto, a essas plataformas tecnológicas, ou ficam sem saber o que fazer, com o atraso das suas reformas e das suas pensões, dos subsídios, do esclarecimento que muitos de nós faz com facilidade, mas que essas pessoas têm dificuldade. É preciso ter em conta isso e ajudar esse setor, essa população mais envelhecida em relação aos seus direitos, aos seus rendimentos. Caros amigos, camaradas, o grande capital continua por todo lado a aproveitar a epidemia a seu favor e assegurar os seus interesses imediatos de acumulação e atingindo os trabalhadores e as diversas camadas do nosso povo. Um aproveitamento que se vê desde logo na sua ação, nomeadamente para atacar salários, degradar horários, precarizar ainda mais as relações de trabalho, despedir e atacar os direitos dos trabalhadores, aumentar preços nos bens e serviços essenciais, como nos combustíveis e energia, e nas suas grandes operações em curso visando a concretização nos mais diversos setores de volumosos despedimentos coletivos. O último foi anunciado na Saint-Gobain Sécurité, a ex-Covina, que muitos de vocês conhecem bem. Falo deste, mas poderia falar da banca, na Altice e noutros, porque em terra de vidreiros a Covina não é uma desconhecida, apesar de estar longe, e o drama vivido pelos seus trabalhadores é certamente sentido, e em solidariedade com a sua luta, que nesta terra nunca faltou. Os vidreiros da Marinha Grande estão solidários com os trabalhadores da Saint-Gobain, da ex-Covina. Este é um despedimento, é um exemplo de mais um despedimento sem qualquer base económica, como são outros, e as insolvências programadas que aí estão, concebidas por grupos económicos, pelas multinacionais, com o pretexto da epidemia, para se apropriarem de milhões dos fundos públicos e agravar a exploração. Alegaram prejuízos, mas a verdade é que o conjunto das empresas desse grupo tiveram, no ano de 2020, mais de 1.000 milhões de euros de lucro. Vamos a ver, camaradas e amigos, para onde é que vai o dinheiro da bazuca? Se vai para resolver os problemas nacionais ou se vai para resolver os interesses dos grandes grupos económicos? Este anúncio é mais uma prova das consequências da política direita, da desvalorização do trabalho dos trabalhadores e da produção nacional que continua. A situação mostra que a política do governo do PS e as suas opções, convergências e cedências ao grande capital, ao PSD, CDS, aos seus sucedâneos, não serve. E isso justifica que o PS continua a não querer garantir os direitos dos trabalhadores, que se opõe à eliminação de normas gravosas do Código do Trabalho, que continua a assistir aos despedimentos coletivos ou que carimbo sem pestanejar encerramentos de empresas. Os interesses dos trabalhadores e do povo, o futuro do país exigem outro caminho e outras soluções que passam por valorizar os salários, promover o emprego, defender a produção nacional. Temos afirmado que o aumento geral dos salários de todos os trabalhadores e a valorização das suas carreiras e profissões é uma emergência nacional. É inaceitável que trabalhadores especializados com elevadas responsabilidades ganhem um pouco acima do salário mínimo. É inaceitável que trabalhadores com uma experiência profissional de 20 e 30 anos tenham salários que estão equiparados ao salário mínimo e cuja carreira e empenho profissional ao longo de décadas sejam completamente anulados. É inaceitável que trabalhadores jovens com elevadas qualificações
recebam salários baixos. O aumento geral dos salários para todos os trabalhadores é importante, para os trabalhadores, mas essencialmente para o país, para a recuperação económica e o crescimento da economia, do mercado interno, para fixar populações. É necessário que o salário mínimo suba para os 850 euros, tal como é necessário também o aumento significativo do salário médio. Não há futuro para Portugal com baixos salários, com desigualdades, com pobreza. Os últimos anos, apesar das insuficiências, mostraram que é possível avançar. Vamos então, com unidade, organização e luta, conseguir novos avanços que precisam da luta, mas também de um PCP e de uma CDU reforçada para travar esse combate. Há muito a fazer para pôr fim aos atrasos verificados no país, aos retrocessos sociais, em resultado de baixos salários, de baixas reformas, de desemprego, da precariedade, mas também para garantir o investimento necessário ao desenvolvimento local e regional. Todos temos a consciência que na sociedade portuguesa se manifestam grandes atrasos e problemas que se traduzem e manifestam em crónicos déficits estruturais, mas também acentuadas desigualdades sociais e regionais que se foram acumulando em resultado de décadas de política de direita. Aqui neste distrito de Leiria é bem o exemplo de um território que, tal como o país está confrontado com acentuadas e cavadas desigualdades sociais e interregionais. Um distrito que, apesar de estar no litoral, evolui a várias velocidades, onde crescem e se aprofundam os fenómenos de desertificação numa parte significativa do seu território, como é o caso dos 5 concelhos do norte do distrito, e outros seguem o perigoso caminho da contínua perda de população. Os dados preliminares dos censos de 2021, recentemente publicados, mostram bem isso. Mostram este distrito com grandes desequilíbrios e assimetrias territoriais, resultado de anos e anos de política direita do PS, PSD e CDS. Uma política onde pontificam, entre outros, políticas agrícolas nacionais e comunitárias destruidoras da produção nacional e do emprego, políticas de ataque aos serviços públicos, baixos níveis de investimento público, políticas de privatização de empresas públicas orientadas apenas para a obtenção do máximo lucro, política desastrosa que há muito pôs em causa o desenvolvimento harmonioso de todo o território nacional. Estamos aqui no coração de uma região que revela toda a importância que a floresta tem no nosso país, com a dor ainda presente de que falou a nossa candidata, da destruição da mata nacional, meses depois dos brutais incêndios que atingiram outros concelhos do distrito, nomeadamente Pedrógão, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, alguns desses concelhos onde a desertificação e a perda contínua de população está expressa. Daí para cá, para além da política de perseguição aos pequenos e médios produtores florestais, das promessas e dos anúncios, entre os quais o da maior reforma florestal desde o tempo de Dom Dinis, não faziam por menos, não se assegurou o ordenamento necessário, não se intervém na questão central do preço da madeira, que é semelhante de há 3 décadas atrás, impedindo a gestão da floresta. Não se assegurou a criação de equipas de sapadores florestais em falta, não se garantiu a reconstituição do corpo de guardas florestais. Aqui mesmo, a Mata Nacional do Pinhal de Leiria continua a marcar passo na sua recuperação, apesar das dezenas de milhões de euros de receita em madeira vendida. Não nos espantamos, pois quando recorrentemente assistimos a grandes incêndios, de que estas zonas não estão livres em condições específicas. Há déficits estruturais muito graves no nosso país. Olhem mais para o déficit do investimento na floresta do que para o déficit orçamental e poderão contar com o PCP nesta batalha. A correção desta situação
Exige um leque amplo de políticas integradas, dinamizadas regionalmente, onde a revitalização das economias, a reconstrução do aparelho produtivo, a criação de emprego com direitos e condições para uma vida digna sejam uma realidade. Sim, é preciso dar outra perspectiva de futuro aos jovens, aos trabalhadores, aos pescadores, aos agricultores, aos micro, pequenos e médios empresários, às populações. Há alternativa. O tempo é da opção que responde aos problemas do povo e do país. Agora que já falta menos de um mês desta importante batalha eleitoral, não podemos descansar. Daqui até às eleições é tempo de esclarecer, mobilizar e convencer. Somos uma força de luta, de construção e obra, com uma força que perspectiva, projeta e constrói o futuro. Temos equipas capazes e temos projeto. Sim, vamos em frente, determinados e confiantes. Vamos construir a vitória da CDU, a vitória da população do Conselho da Marinha e, ao mesmo tempo, com mais CDU, acrescentar força à luta e à razão de todos os que aspiram a uma outra política patriótica de esquerda no plano nacional. Sim, vale a pena votar na CDU. Não se esqueçam nunca, camaradas, que a nossa diferença fundamental em relação a outras forças políticas, a outros concorrentes, marca com a honestidade, a competência, o trabalho. É aí que nos devemos sustentar. E cada um de vós deve ter esta consciência. Municiados por esse projeto, por essa proposta, devem pensar: eu quero o melhor para o povo da minha terra, para a minha terra. Se isso for feito, vão ver, camaradas e amigos, que conseguem travar esta batalha em melhores condições. Viva a CDU!